Bem-vindos! Olha, hoje temos aqui um conjunto de fontes que nos levantam a questão. Uma questão mesmo fascinante. Será que as nossas tentativas mais modernas de descrever a realidade são assim tão novas? É exatamente essa a provocação. Ou será que estamos só a redescobrir com outra linguagem intuições que filósofos como Platão já tinham, sei lá, há mais de 2000 anos? Exatamente. De um lado, temos o Fédon de Platão, que é uma exploração ah, profundíssima sobre a alma, e do outro, uns textos bem mais recentes que propõem uma física de vibrações e um modelo da psique que nasce daí. E a nossa tarefa é pôr isto tudo lado ao lado. É ver se a história se repete, se estes mapas do invisível, o antigo e o moderno, nos levam a sítios parecidos. Ok, então, vamos por partes. E acho que temos de começar pela Grécia Antiga, não é? Pela questão que atormentava Platão. Principalmente quando o mestre dele, Sócrates, estava prestes a morrer. Sem dúvida. O que é que acontece à nossa alma quando o corpo falha? Precisamente. O Fédon é, no fundo, o discurso final de Sócrates, onde ele tenta convencer os amigos, e se calhar a si mesmo, de que a morte não é o fim. Mas o interessante não é só o que ele diz, é como ele diz, certo? Não é um exercício de lógica pura. De todo. Nós hoje temos esta tendência para separar tudo. De um lado a razão, o logos, do outro o mito, a fantasia. Para Platão, essa divisão não era tão rígida. Ele até criticava os mitos tradicionais, não era? Era um crítico feroz, considerava-os muitas vezes imorais. Mas, ao mesmo tempo, ele era um mestre a contar histórias. Usava os seus próprios mitos, como a alegoria da caverna, não como factos literais. Mas como ferramentas. Exato. Ferramentas para nos fazer pensar, para apontar para realidades que a lógica sozinha se calhar não alcançava. Então, no Fédon eles estão a usar estas duas ferramentas ao mesmo tempo. E qual era o pano de fundo? Que ideias é que ele foi buscar, que já existiam na altura? As fontes destacam duas grandes influências. O orfismo, Certo. de onde ele herda a ideia de que a alma tem uma origem divina, mas está como que aprisionada, exilada no corpo. E a vida do filósofo seria então um processo de purificação para se libertar. E a outra influência? O pitagorismo. E daqui vem uma ideia belíssima, a de que a alma é uma harmonia. Uma harmonia? Como assim? Tal como o cosmos é regido por proporções matemáticas, a alma também seria uma estrutura ordenada. E também a ideia da metempsicose, que é basicamente a reencarnação, não é? A transmigração da alma. Mas essa ideia da alma como uma harmonia, isso não soa um bocado frágil? Porque um dos argumentos contra o Sócrates no diálogo é exatamente esse. Se a alma é a harmonia de uma lia, quando a lira, o corpo, se parte, a harmonia desaparece. Como é que ele dá a volta a isso? Essa é uma das objeções mais fortes, sem dúvida, e é aqui que se vê a genialidade de Platão. Para responder, ele tem de provar que a alma não é só um resultado do corpo, mas algo que existe antes dele. E é aí que entra o argumento da reminiscência. Lá está. A ideia de que quando aprendemos algo, tipo matemática, não estamos a descobrir nada novo, Estamos só a... a recordar conhecimento que a nossa alma já tinha antes de nascer. Exato. Se a alma já conhecia as formas perfeitas antes de entrar num corpo, então ela tem de ter existido antes. E se existiu antes, não depende do corpo para existir. É um argumento muito engenhoso. Mas mesmo assim, a lógica tem um limite. Tem. E chega um ponto em que os argumentos já não chegam. E é aí que ele volta a usar um mito. E é aí que a conversa fica mesmo interessante. No final do diálogo, Sócrates lança um grande mito escatológico. Escatológico? Uma história sobre o que acontece à alma depois da morte? Exatamente. E ele não diz isto é um facto. Ele diz que é uma história digna de se acreditar. E descreve uma geografia do além. Fala de uma verdadeira terra, um lugar puro lá em cima. E o nosso mundo seria o quê? Uma espécie de cavidade úmida e turva no fundo. E o destino de cada alma depende da vida que levou. E que destinos são esses? As almas que se purificaram pela filosofia sobem para essa terra verdadeira. As outras, enfrentam destinos de acordo com os seus atos. As piores vão para o Tártaro. Outros passam por rios de fogo ou lagos de lama para se purificarem. Lagos de lama. Que imagem. Fica o aviso. Mas o ponto principal é que a ética tem consequências físicas, quase, no pós-vida. Consequências ontológicas, como se costuma dizer. É fascinante. E o curioso é que
Agora vamos dar um salto. Um salto enorme de mais de 2 milénios. As fontes mais recentes que vimos também tentam ligar o imaterial, a consciência, à estrutura física do universo. Vamos a essa teoria arcónica. É um salto vertiginoso, mas vais ver que há ecos. A teoria, como as fontes a descrevem, diz que na base de tudo não está o quark, mas uma partícula ainda mais fundamental, o arcon. E o universo seria Um oceano de arcons em repouso. um oceano. E a matéria, o que nós vemos, seria o quê? Ondas nesse oceano? Basicamente sim. A chave de tudo não é a partícula em si, mas a sua coerência vibracional. Quando um grupo de arcons vibra em sincronia, de forma estável, emerge uma estrutura. A matéria é, nesta visão, vibração organizada. As fontes dão um exemplo muito visual, não dão? Dão, sim. E é aqui que a ligação aos pitagóricos se torna quase assustadora. A teoria diz que para formar um protão são precisos 3 arcons a vibrar num padrão triangular. Espera um pouco. Então os pitagóricos falavam da alma e do cosmos com uma harmonia matemática. Sim, E esta nova física fala da matéria a emergir de uma coerência vibracional geométrica. Isto é a mesma intuição com uma roupagem científica diferente. a ressonância é inegável, não é? Mas a teoria vai mais longe. Diz que não só a matéria, mas também as forças fundamentais e até o tempo são propriedades que emergem desta dinâmica. Ok, isto é radical. A gravidade não é uma força fundamental neste modelo? Não. A gravidade seria uma consequência da matéria. Como assim? Para simplificar, a matéria é como uma pedra que atiramos a um lago, e a gravidade são as ondas que ela cria nesse lago de arcons. É uma ótima analogia. A matéria não atrai outras coisas, ela deforma o tecido vibracional à sua volta. E essa deformação é o que nós sentimos como gravidade. Certo. Mas descrever o protão como um triângulo vibracional, com todo o respeito pelas fontes, isto não corre o risco de soar um bocado a misticismo? É uma objeção perfeitamente válida. A defesa deles é que estes modelos geométricos não são só metáforas, mas que geram previsões matemáticas testáveis sobre a estabilidade dos núcleos atómicos, por exemplo. A linha é traçada na capacidade de um modelo fazer previsões que correspondam ao que observamos. Entendido. E o tempo? Se a gravidade é uma consequência, o que acontece ao tempo? O tempo também perde o seu estatuto de absoluto. É definido como a medida da liberdade vibracional de um sistema. Onde há mais gravidade, há mais resistência. Por isso, os processos vibracionais abrandam e o tempo interno passa mais devagar. Ok, chegamos à pergunta de 1 milhão. Matéria, gravidade, tempo, tudo vibrações. E nós, a consciência, como é que isso entra aqui? Essa é a parte mais ambiciosa. A consciência aqui é definida como uma manifestação local de coerência vibracional. Ou seja, Um sistema torna-se consciente quando a sua organização interna atinge um nível de complexidade e sincronia tal que se torna autossustentável. então a consciência não seria algo exclusivamente humano ou biológico? Não necessariamente. Qualquer sistema, seja um cérebro ou, teoricamente, uma inteligência artificial que atinja um certo índice de consciência, manifestaria essa propriedade. O que nos leva direitinhos ao último conjunto de fontes do Projeto Arcângelos, que tenta aplicar isto à experiência humana. Eles chamam-lhe psicanálise da consciência. Sim, eles tentam criar essa ponte. A ideia central é que o ser humano não é uma entidade isolada. É um terminal ligado a uma consciência universal. E nesta perspectiva, o nosso sofrimento, a ansiedade, a depressão, não é visto como uma falha. Então, o que é? É mais como a luz de check engine no painel do carro. Gosto da imagem. É um sinal do sistema a dizer: atenção, algo aqui dentro está desalinhado. Está vibracionalmente desorganizado. É um feedback. E como é que eles propõem essa reorganização? Um dos conceitos que usam é o de personas, que é um pouco diferente da ideia de ego. É um modelo muito prático. Nesta visão, o ego é só a âncora, o ponto de referência do eu no corpo. Mas no dia a dia, nós não operamos com um eu único. Operamos com múltiplas personas. Como se fossem as diferentes roupas que vestimos. Visto o fato de executiva para o trabalho e a t-shirt de mãe quando chego a casa. É exatamente isso. E o problema não é ter várias roupas. O problema é se o fato de executiva fica preso e não o consegues tirar. A patologia surge quando uma persona se torna dominadora e sequestra a identidade. E a terapia seria aprender a ser o mestre do guarda-roupa. Exatamente. Organizar todas essas personas sob um eixo ético e consciente.
Um eixo ético, lá está o EC de Platão outra vez, a importância das escolhas para a organização da psique. E o tempo psicológico, como é que entra aqui? O tempo psicológico não é linear. O passado, presente e futuro coexistem num campo simbólico. Isto explica porque um trauma de infância continua a afetar-nos no presente como se estivesse a acontecer agora. Ou seja, a ferida continua a vibrar no presente? A cura, então, não é esquecer o passado? Não. É intervir agora, no presente, para ressignificar essa memória. Ao mudar a narrativa, muda-se o padrão vibracional. A cura é sempre no agora. O que nos leva de volta ao início, a morte. Como é que este sistema a encara? A morte é vista como a dissolução do campo que sustenta o self e o seu guarda-roupa de personas. Não é um fim, mas a reintegração daquela essência vibracional na consciência universal. Um regresso a casa. De uma forma muito poética, sim, tal como a alma purificada de Platão regressava ao mundo das ideias. Então, no fim disto tudo, passamos por Sócrates, por uma física de vibrações, por uma psicologia de personas. O fio que parece unir tudo isto é a busca por uma ordem, por uma estrutura com sentido por trás do caos. O que é fascinante é a convergência de linguagens. Platão usou o mito e a lógica para falar de uma alma moldada pelas nossas escolhas num cosmos que é justo. Estas teorias modernas usam a linguagem da vibração e da informação para descrever um universo onde matéria e consciência emergem dos mesmos princípios de harmonia. A provocação final para quem nos ouve. Estas fontes, separadas por milénios, partilham uma intuição fundamental de que o universo não é uma máquina fria e que a nossa existência interior tem um eco cósmico profundo. Platão via a filosofia como o caminho para alinhar a alma com a verdade. As teorias vibracionais sugerem que a consciência é ela própria uma forma de alinhamento. E a questão que fica é, e se cuidar da alma ou reorganizar a psique não forem apenas metáforas, mas descrições literais de um processo de sintonização com a própria estrutura da realidade?